minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, estamos nessa tarde cívica aqui na Praça Raulê, onde a sociedade bragantina se junta aclamando um chamado da maçonaria que vem juntamente com todos os munícipes nesse ato cívico em torno e em defesa da democracia. Ao meu lado, um dos mais brilhantes magistrados do nosso estado, Dr. Jorge Tosta, também irmão da maçonaria, e que vem juntar-se a todos para esse ato e vai falar para a gente da importância da manifestação e da participação da sociedade como toda, né, Jorge? Muito bem. A manifestação ela é organizada pela maçonaria, mas é uma manifestação em prol de toda a população bragantina. Nós estamos organizando o evento, mas a manifestação é pública, a manifestação é de toda a população bragantina. Nós estamos já há muito tempo inconformados com essa situação toda. O Grande Oriente do Brasil já emitiu uma carta aberta à Presidente da República, que nós vamos fazer a leitura hoje, inclusive, e convocou todas as lojas, todas as oficinas pelo Brasil afora a promoverem essas manifestações. Portanto, essa manifestação hoje é um basta contra a corrupção, é um basta contra esses esquemas espúrios de cartelismo, enfim, tudo aquilo que de alguma forma prejudica a República, prejudica a independência dos poderes. Há uma preocupação da maçonaria com as ameaças que vêm sendo feitas ao juiz Sérgio Moro, ao Poder Judiciário. E nós não vamos tolerar isso. A maçonaria está aqui para dar apoio ao Poder Judiciário, para apoiar o Ministério Público e todas as instituições democráticas. Quando nós temos uma imprensa livre, um Ministério Público forte, uma polícia independente e um judiciário imparcial, é possível passar um Brasil a limpo, um país a limpo. E nós estamos aqui para apoiar essas instituições democráticas. Bom, é muito importante a participação e a conscientização de todos, principalmente no momento em que o nosso país vive várias crises, né? Nós temos uma crise política, uma crise moral, uma crise econômica e estamos no limiar da mais perigosa e perniciosa das crises, que eu sinto, assim como você deve sentir e a nação como um todo, a crise institucional que começa a se instalar. Nós tivemos, por ocasião da posse do novo ministro da Justiça, né, já uma tendenciosidade a mexer na estrutura da Polícia Federal, que é um absurdo. Uma polícia de Estado que não tem autonomia, uma polícia de Estado muito eficiente, como é a nossa Polícia Federal, porém submetida às ordens do Poder Executivo e criando, então, uma crise séria onde as nossas instituições estão sendo colocadas à prova. Vejo como única saída a nação se levantar, a nação dar voz a quem é de direito, a nação dar voz às minorias excluídas que temos no Parlamento, no Poder Judiciário. Eu fico imaginando, se nós pegássemos, ao invés de um Sérgio Moro, um Rocha Matos, à frente de uma operação dessa, quanto dinheiro ele já tinha levado e as coisas continuariam assim. Como você vê essa possibilidade da institucionalização dessa crise tão séria agora, e nós vamos ter já, por ocasião do manifesto do Pleno do Supremo Tribunal, que vai ter que julgar a liminar que o Gilmar Mendes concedeu suspendendo a posse do Lula. Perfeito. Eu quero deixar claro do início, Orlando, que o nosso movimento é apartidário. Nós não estamos aqui para pedir a queda de nenhum partido em especial. O que nós pretendemos, e aí vai de encontro ao que você falou, vai ao encontro do que você falou, que é a população, as instituições darem apoio integral a essas instituições que estão correndo sério risco de aparelhamento. A Polícia Federal, que embora esteja atrelada ao Poder Executivo a nível federal, ela precisa trabalhar com independência. Ela precisa realmente ter homens honrados, homens que tenham a coragem de investigar sem qualquer interferência política, até mesmo do ministro de Estado. O Poder Judiciário, então, nem se fale.
né, se nós não apoiarmos o Poder Judiciário, não apoiarmos os juízes, para que eles possam decidir com independência, com imparcialidade, nós não vamos chegar a lugar algum. O Ministério Público, que tem uma função essencial, né, se nós não tivermos alguém que possa fazer as acusações com independência, com autonomia, nós também não chegamos a lugar nenhum. Infelizmente, as instituições, Poder Legislativo, Poder Executivo, não vêm cumprindo o seu papel. Infelizmente, o que nós estamos vendo é um engodo político, não só no âmbito legislativo, como também dentro do Poder Executivo, e o único poder hoje da República que nós, cidadãos brasileiros, podemos acreditar é o Poder Judiciário. Então temos que dar apoio ao juiz Moro, temos que dar apoio ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros que atuam com independência, ao Ministério Público e também à imprensa, Orlando. Porque se nós calarmos a imprensa, não há democracia que subsista. A maçonaria apoia a liberdade de imprensa, apoia a independência do Poder Judiciário, apoia a autonomia do Ministério Público e o fortalecimento da Polícia Militar, que não pode, como você bem disse, estar nas mãos de um ministro, que não pode ser aparelhada. É interessante, Jorge, que nós vemos ao longo desses 130 anos de República uma coisa muito interessante. Vivemos hoje a pior crise da República, né? Da época republicana. Nunca antes na história desse país se roubou tanto, se cometeu tantos deslizes, tantos desmandos e tanta desonestidade. É interessante que esses políticos não veem que você não precisa de dinheiro. Você precisa exercer a plenitude do seu mandato. Você precisa cumprir o seu papel quando eleito, simplesmente de praticar atos constantes de uma melhoria continuada da qualidade de vida da população. Uma vez alcançado esse objetivo, ninguém vai querer que ninguém saia de lá, não é? Eu, por exemplo, assim como você, como todos nós, reelegeríamos tantas quantas vezes necessário um bom gestor, um bom mandatário, um bom presidente, governador ou prefeito. Assim, como não adianta ele vir com a fortuna do mundo hoje, eles podem investir todos os bilhões que roubaram numa campanha que não vão se eleger, porque perderam a credibilidade, perderam a oportunidade de fazer e promover o engrandecimento desse país tão rico, que é roubado há 516 anos e ainda não quebrou, né? E nós temos sim que tomar a frente agora. Mas vejo também um fato muito importante. Nós vimos ao longo desse tempo republicano, né? Eu me recordo, eu era muito criancinha ainda, bem bebezinho, quando em 1954 o presidente da República, acuado pela pressão da rua e por um ato que ele não teve culpa, falo e refiro-me ao suicídio de Getúlio Vargas, que não aguentou as pressões pelas acusações que sofria de algo que ele não tinha mandado. Aquilo foi uma ação isolada do Gregório, né, que era o seu homem de confiança e que, ao ver o seu chefe, o seu ídolo, vamos dizer assim, acuado daquela maneira, tomou a iniciativa de cometer aquele atentado da rua contra o nosso Carlos Lacerda, né? E que culminou no suicídio de Getúlio. Veio o Juscelino Kubitschek, vivemos os anos dourados da economia, plano expansão, o desenvolvimento do país em todos os setores, a construção de Brasília e tudo mais, e vimos logo em seguida Jânio Quadros eleito, a esperança do povo, e eu sei bem da proposição dele no pedido de renúncia, que também foi um tiro que saiu pela culatra e que levou a, então, a assunção do poder militar. Nós não apoiamos intervenção militar, que fique muito claro isso, né? Algumas pessoas que participam desses movimentos estão manifestando a sua posição individual. A posição da maçonaria é o fortalecimento das instituições democráticas. Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, Imprensa. Não queremos de novo repetir os erros do passado. Nós sabemos que a intervenção militar que tivemos no passado não produziu bons frutos. Não queremos isso mais. Não queremos o cerceamento do direito de opinião, da liberdade de imprensa, das pessoas não poderem manifestar aquilo que acredita porque é contrário ao governo ou ao regime. Nós não apoiamos intervenção militar e nem
o que se eufemisticamente resolveram chamar de intervenção constitucional, que não deixa de ser uma intervenção militar. A Constituição não aceita, não tolera mais esse tipo de golpe. Isto sim é um golpe. O que se está fazendo atualmente, o que o povo brasileiro está fazendo, essa demonstração de civismo, não é golpe militar. Não é golpe. O impeachment está previsto na Constituição. As manifestações de rua que vêm ocorrendo estão previstas na Constituição. Tudo isso é exercício democrático de cidadania. O que nós estamos fazendo aqui hoje é manifestando o nosso inconformismo em apoio à população, em apoio às pessoas sofridas que estão vendo o seu orçamento minguando, que estão vendo a inflação batendo a porta a todo momento. Fomos todos enganados com a promessa de redução de tarifas públicas, que depois se viu não ocorreu. Pelo contrário. E é importante deixar claro também, Orlando, que nós não somos uma elite branca. Nós não podemos dividir um país como se pretende fazer. A maçonaria propõe a união do país. A união de negros e brancos, de pardos, de amarelos, de pessoas oposicionistas ou situacionistas, não importa. E, aliás, é importante ressaltar que dentro da maçonaria nós temos pessoas de todas as convicções políticas, todas as convicções religiosas, e nós defendemos exatamente isso. Nós não temos nenhuma preferência partidária, nenhuma preferência religiosa, nenhuma preferência política. Nós estamos aqui em prol da democracia, em prol do fortalecimento das instituições democráticas. É isso. E é claro, o que eu ia me referir a essa solicitação que nós vimos aqui presente, né, é exatamente isso. Chegamos ao ponto da população até clamar algo que lutou para acabar, que foi o governo militar, aquele período ditatorial militar. Né? E eu fico muito feliz de ver agora as instituições começando a despertar para essa grande participação, necessária participação. Vimos a OAB agora já aderir ao impeachment, vemos agora a maçonaria e tantas outras instituições que começam a despertar em função disso, do inconformismo, de tudo o que acontece. Esperamos que a nossa população tenha consciência plena de, como você bem disse, não se dividir, mas se somar, se juntar, defender os princípios democráticos, e para isso estamos aqui. E assim que esperamos que você, amiga, você, amigo, também junte-se a essa luta pela democracia. Precisamos sim fortalecer e dar voz às minorias que estão no parlamento, aos representantes do Poder Judiciário que estão sendo aliciados, para que nós possamos construir um país cada vez mais digno, cada vez mais justo. Parabéns pela iniciativa, um prazer grande encontrá-lo. Dr. Jorge Tosta. Carta aberta dos maçons a Dilma Rousseff. Senhora Presidente, a maçonaria brasileira, como deve ser do seu conhecimento, no passado promoveu, ou pelo menos inspirou, mudanças profundas nos rumos da nação. Hoje, achamos por bem sair do recato de nossas oficinas e nos expor, junto ao povo brasileiro, que temos todo o orgulho de compor, ao lado de mães e pais de família, trabalhadores rurais e urbanos, empreendedores, empresários honestos, jovens e crianças, às quais ensinamos princípios de conduta cidadã para dirigir-lhe esta carta pública e transparente. Honestidade! 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 É necessário que se diga que nós, maçons, não somos uma elite branca. Somos a pluralidade do povo brasileiro, reunindo irmãos pardos, brancos, negros, caucasianos,